Quantas ações vocês consideram que deveria ter na carteira, por exemplo? Eu diria que uma métrica de mais ou menos... Primeiro você vai fazer um filtro de o que você não quer na sua carteira. Meu pai começou essa carteira para mim com uma ação. Tem alguma ação que você está comprando aí que você pode falar? Tô de olho em uma aqui. Sabe quando... Vou abrir os comentários. Show. Agora sim, a gente falou sobre como colocar uma margem de segurança na compra de uma ação. Só que o investidor, ele não deve ter apenas uma ação na carteira, ele deve ter várias. E várias, leia-se, de segmentos diferentes. Então não adianta eu diversificar minha carteira e ter Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, né, tudo nesse segmento. Assim, qual que é a lógica para vocês no jeito Barça de investir, de diversificação? Quantas ações vocês consideram que deveria ter na carteira, por exemplo? Olha, eu acho assim, cada autor tem uma regrinha, né, de diversificação, 60-40, enfim, tem muita literatura sobre isso. A gente particularmente não tem nenhuma grande regra do tipo, tenha 2 ações por ano. Uma que eu particularmente gosto de adotar, já que a gente faz stock picking, vocês precisam conhecer profundamente os ativos que vocês estão investindo. Isso para muitas pessoas, Thiago, não é uma tarefa muito simples, é por questão de tempo, por questão de prioridade. Então você tem que estar ciente, você tem que estar confortável com o nível de conhecimento que você tem ali sobre os seus ativos. Eu diria que uma métrica de mais ou menos 3 ações por ano já é um nível de diversificação legal para você começar, né? Porque assim, é impensável, a gente tem, 500 empresas listadas, né? Você não vai sair analisando tudo. Primeiro você vai fazer um filtro de o que você não quer na sua carteira. Então a gente tem esse filtro aqui no Jeito Barça de investir. A gente não investe em construção civil, aviação, varejo, frigoríficos, né, proteínas em geral, e turismo. Então só aqui você já exclui, sei lá, metade das empresas da bolsa. Várias, exato. Do outro lado, a gente tem o filtro do que a gente gosta, que são as empresas que a gente chama de BEST. O que quer dizer esse acrônimo? Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Fazendo esse filtro, eu diria que tem hoje, que a gente acompanhe de perto, no máximo umas 50 empresas que a gente assim vê balanço. Claro, algumas com mais profundidade do que outras, mas é o máximo de empresas que a gente consegue acompanhar aqui. Quer dizer, você diminuiu o seu escopo de 500 empresas para você acompanhar, o que é inimaginável, para 50. E aí você pode ir fazendo alguns outros filtros pessoais, inclusive o de preço teto, para você ir diversificando aos poucos, né? Meu pai começou essa carteira para mim com uma ação. Ele comprou o Ultrapar para mim. Ultrapar. Depois que a gente... Ultrapar, o GPA3. Eu não tenho mais em carteira, acabei trocando depois por Taesa, inclusive. Mas eu só comecei a diversificar lá para o 2º ou 3º ano de bolsa, né? Que a gente já tomava algumas decisões ali juntos, tal. Quando eu fiz lá 16 para 17 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade, ele falou, bom, daqui a pouco você já faz 18, já está na hora de você tomar suas próprias decisões. E aí eu fui começando a diversificar aos poucos, porque a minha carteira, eu já estava reinvestindo há 3 anos, já tinha uma musculatura maior do que quando eu havia começado, e eu já conseguia comprar outros papéis sem ser no fracionário, né, no lote padrão. Então aí eu comecei a diversificar um pouquinho, comprei um pouquinho de Itaúsa, depois fui para Taesa, e aí fui aos pouquinhos, né. Hoje eu tenho 16 papéis na minha carteira, e eu invisto há 14 anos. Quer dizer, é como se eu tivesse comprado menos de um papel por ano, tá? Quando você faz essa conta. Então, por essa conta, se você 3 papéis, 14 anos, 3 papéis, dá 42 ativos, o que eu já acho demais. Mas eu já vejo gente que começou há 1, 2 anos e já tem 50 papéis na carteira. Essa pessoa não acompanha esses ativos de perto. 1, não acompanha. 2, não vê rentabilidade, porque na média vai ficar tudo no 0 a 0 e não vai ver provento, porque o dividendo é pago em função da quantidade de ações possuídas. Então, não estou dizendo para vocês começarem com 1 ou 2 ações, só ter ações, não é isso, mas se vocês forem fazer uma carteira previdenciária, este pedaço do portfólio de vocês podem sim ir diversificando aos poucos, conforme você vai ganhando também conhecimento. O que é mais fácil de você entender?
né? O que uma empresa faz? Um banco, que você consegue entender que é um empréstimo, né? O crédito é basicamente o principal produto do banco. Ou uma Petrobras, por exemplo, que você precisa ser um expert em commodity, né? Precisa prever aí os ruídos políticos. É um ativo que tende, obviamente, a ser muito mais especulativo do que as empresas best, que são muito mais um perfil defensivo. Então, vá diversificando, vá adicionando complexidade na sua carteira conforme o seu entendimento sobre o seu perfil de investidor e o seu conhecimento sobre investimentos também vai ganhando uma musculatura, né? Então, eu vejo muita gente querendo colocar ativos para dentro, para diversificar por diversificar, acaba pulverizando, não vê resultado, não vê dividendo. Muito por essa falta de segurança em saber o que está fazendo, né? Então eu diria que para começar, coloca o pezinho na bolsa lá, escolhe 3 boas ações desses 5 setores que eu disse para vocês, vai alternando aí mês a mês o seu aporte e aos poucos você vai estudando outras empresas, outros setores, inclusive fora do BEST, para você ir diversificando. Ô Luiz, tem alguma ação que você está comprando aí que você pode falar? Ai, meu Deus, olha, eu tô de olho em uma aqui, Caixa Seguridade. Sabe quando... Vou até abrir os comentários aqui pra galera, vamos ver o que a galera acha. Caixa Seguridade, defenda seu ponto de vista, Luiz. Ah, meu Deus, olha, o setor de seguros, ele funciona como um pêndulo, tá? Então, quando a taxa de juros está alta, a tendência é que as seguradoras ganhem com aquele floating que fica ali dos sinistros ainda não pagos, enfim, que ainda não aconteceram, né? Do prêmio retido lá de todos os clientes. Então, ela tende a ganhar bastante com receitas financeiras. Por outro lado, a gente está numa tendência aí gradual de queda da taxa de juros, as seguradoras também se beneficiam vendendo mais prêmios, afinal o mercado fica mais aquecido, sobra mais ali din-din, né, no bolso do consumidor ou das empresas para fazerem mais contratos de seguro. Então, funciona como esse pêndulo. Então, quer dizer, é um setor extremamente defensivo por esse cenário, né? Ganha tanto na alta como na baixa. Segundo, falando de Caixa Seguridade especificamente, é um setor que é uma empresa que está se beneficiando bastante de uma estratégia recente, que é o seu controlador, a Caixa, o Banco Caixa, né? Está fazendo o que se chama Bank Assurance. O que é isso? É a estratégia de você usar as próprias agências como os agentes ali comerciais daquele seguro. Então, sabe quando você vai no banco e aí você tá lá no caixa e tal, pagar um boleto, né? Como faziam os astecas lá no caixa pessoalmente. Você não quer fazer aqui um consignado? Você não quer fazer um seguro aqui da sua casa? Então, quer dizer, você usar os próprios colaboradores do banco para fazer essa venda ativa, essa venda casada, vamos dizer assim, de outros produtos de seguridade e também de acumulação, né? Que é como a gente chama os consignados e o segmento aí de previdência, por exemplo. Então, é uma estratégia muito, muito assertiva, que é a mesma coisa que a BB Seguridade faz junto com o Banco do Brasil e tem dado bons resultados. Aí a empresa tem se superado aí trimestre após trimestre, entregando resultados muito robustos. E por fim, Thiago, está numa penetração diferente da BB Seguridade, que é a minha maior posição, apesar de serem comparáveis, estarem no mesmo setor. A Caixa Seguros ela é muito mais forte, por exemplo, nos seguros habitacionais e prestamista, né? Então, há essa expectativa que agora com o novo PAC, com o novo programa do Minha Casa Minha Vida, sejam feitos mais financiamentos e, obviamente, esses financiamentos vão estar atrelados a cada vez mais potencial comercial também dos seguros habitacionais e prestamista aí. Então, estou bastante otimista com o papel. Vamos ver, estou torcendo para cair, viu? Essa lógica é interessante, né? As pessoas acham que a gente está torcendo para o papel que a gente comprou, por exemplo, subir. Mas, na verdade, poxa, a gente é novo, a gente vai comprar ações a vida toda. Então, quanto mais eu puder pegar um papel que eu acredito e usar os meus dividendos para comprar no mais barato, mais quantidade eu terei e mais rendimentos por ação eu terei. Então essa é um pouco da nossa lógica, que é contra-intuitiva para a maioria das pessoas que fica triste quando cai, né? Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa. Poxa, você nasceu num ambiente com uma cultura de uma rotina no mundo de investimentos, né? Qual que é a sua rotina hoje, Luiz? Assim, qual que é o seu hábito? Você acorda até você dormir assim? Você tem uma rotina? Tenho essa dúvida.
Eu tenho algumas coisas na minha rotina que eu tento seguir fielmente, que é, por exemplo, o horário de dormir. 10 horas eu já tô assim, ó, já tô caindo, é hora da naninha, entendeu? Eu preciso dormir. É meu limite, eu não consigo mais. Inclusive, de final de semana também, eu sou a velha do rolê. Eu chego de sexta-feira, eu só quero ir pra casa dormir, entendeu? Então, 10 horas, 10 e meia talvez ali, limite ali estourando. Então, eu tento dormir, estabelecer esse horário pra dormir, porque o corpo, a máquina precisa descansar. E é no sono que você regenera tudo, né? Você precisa estar descansado pra aguentar o tranco aí da rotina. Outra coisa que é inegociável pra mim é meu horário ali de acordar e treinar. Eu treino de manhã em jejum, que é o que funcionou pra mim, né? Eu eliminei 28 quilos em 3 anos, e muito por conta dessa mudança de rotina. Então é inegociável, como se fosse uma reunião. A não ser que haja alguma viagem, alguma coisa do tipo que me tire dessa rotina, eu acordo lá impreterivelmente às 5h45 da manhã, tomo meu pré-treino, tomo um café, pum, e desço para treinar em jejum. Então, esses hábitos saudáveis, e comer bem, né? Isso também é imprescindível. Isso me dá tempo de ler balanço, ler jornal, ler relatórios logo pela manhã, quando eu tô me deslocando pro escritório. Então, eu já chego no escritório treinada, café da manhã já tomado e com a leitura já atualizada, né? Do dia, pelo menos, para entender aí os movimentos que se seguem na bolsa. Então, essa é a rotina que eu não negocio, assim, que eu gosto de manter, que me mantém sã. Caramba, muito bom. Ô, Luiz, deixa eu aproveitar um gancho também. No comecinho da live aqui, eu falei pra galera que ia aproveitar o gancho da nossa conversa, super rica, que você passou um monte de... Aliás, pessoal, vocês curtiram até agora tudo que a Luiz passou? Porque, ó, deixa eu lembrar, tá? A Luísa passou um pouquinho sobre princípios familiares, falou sobre disciplina ambiente na família dela, depois falou sobre como você pode fazer para minimizar o seu risco ao comprar um ativo, ou seja, colocando de alguma forma um preço teto justo para que você possa pagar mais barato. Depois falou sobre segmentos que você deve ter na carteira, quantas ações você deve ter na carteira. Agora matou um pouquinho da nossa curiosidade, também falou um pouco dos hábitos dela, né? Ela já vai para o escritório já com todos os balanços, tudo lido, já alimentada e treinada, né? Agora, no começo da live, Luiz, eu falei para a galera o seguinte: olha, hoje é o último dia com um desconto no MBA, do Jeito Bárcio de Investir, com R$7.000 de desconto, tá? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente só sobre o seguinte: o que é esse MBA? E para que é esse MBA? Legal. Conta um pouquinho para mim sobre isso. Aí eu tenho umas perguntas que eu separei aqui da turma, eu vou fazer para você também. Legal. Bom, em 2019, se não me engano, eu me formei no MBA, numa pós-graduação, que era de mercado de capitais, né? E eu cheguei... O curso foi muito bom, né? Mas eu me decepcionei muito porque não teve nenhum tipo de ensinamento lá, nenhum tipo de matéria, por exemplo. Tinha lá um negocinho só falando de análise fundamentalista, mas não tinha nada focado em value investing, que é o segmento, que é a teoria de investimento que a gente acredita aqui. E aí, enfim, a gente veio maturando essa ideia há algum tempo, e ano passado nasceu o MBA em Value Investing com o Luiz Barsi, que foi o primeiro MBA, Thiago, aqui no Brasil, focado 100% em uma estratégia de investimentos, né? Então, acho que esse já é um grande chamariz. O treinamento, o curso, ele tem 22 módulos, tá? Todos os professores, muitos desses professores, inclusive, deram aula para mim nessa pós-graduação que eu fiz, né? E o critério que a gente teve para escolher também esses bons profissionais é que eles não fossem só acadêmicos, eles tivessem alguma experiência prática de mercado, né? Porque era essa uma dificuldade que eu sentia também, esse descolamento entre teoria e realidade, né? Então existem várias teorias sobre mercado de capitais, sobre bolsa, sobre finanças, mas são poucos os professores que de fato aplicam isso na vida real e podem falar com conhecimento de causa. Então essa também é um negócio bem legal sobre o MBA. Todos os professores lá foi a gente que selecionou, todo o conteúdo foi passado pela nossa revisão, e toda a grade também foi montada, obviamente, com a ajuda de excelentes profissionais, mas baseado nessa intenção de ter um conteúdo que possa ser aplicado na prática imediatamente.
Então, para quem que serve esse MBA, pessoal? Para quem quer investir de maneira mais profissional. Então, lá vocês vão ter acesso a todas as técnicas de valuation, desde as mais simples, como essa que eu disse aqui para vocês, tanto o fluxo de caixa descontado, que é a forma como a maioria dos analistas calculou, obviamente, o valor justo. Tá? Você continuar aqui. Porque muitas pessoas elas pensam assim, poxa, isso aqui é o método de um bilionário. E aí você tem várias formas de ler isso. Uma delas é, caraca, o cara ele chegou lá, né? Então isso daqui funciona. A outra forma de ler isso é, poxa, mas o cara é um bilionário, eu não sou. Ele funciona principalmente para quem não é bilionário, né? O Barsi é um ponto fora da curva, pessoal. E a gente não quer passar a impressão para vocês de que, olha, você fazer esse MBA, você vai virar o Barsi automaticamente. Nenhum curso, seja Harvard, Columbia, que são as grandes referências aí para investimento, nenhum deles vai te deixar 100% pronto se você não partir para a prática. Então eu acho que esse é o grande diferencial desse MBA, Thiago, você ter aulas com profissionais que vão te dar o suporte necessário, a confiança necessária para você dar o primeiro passo. O Barsi não estaria aqui hoje se lá na década de 70 ele não tivesse superado o medo, as crenças dele e começado a investir, né? Então serve tanto para quem quer investir de uma maneira mais estruturada, mais profissional, vamos dizer assim, ou para quem está, por exemplo, numa transição de carreira. Também é um MBA bastante interessante para quem está nesse processo aí, que inclusive um dos bônus, se eu puder já me antecipar, é justamente a oportunidade de trabalhar com vocês na Portfel, né? Quer dizer, já ter essa oportunidade de sair formado e empregado, eu acho que é uma baita chance aí de fazer essa transição. Isso, é muito legal. Enfim, já que você tocou nesse assunto, todo mundo que fizer o MBA do Barsi agora e tiver graduação completa, vai ser chamado pela Portfel, que é a consultoria de investimentos aqui no grupo, para se tornar um consultor de investimentos, para poder trabalhar aqui junto com a gente, se você quiser. Nesse final de semana, a gente tinha vários consultores de investimentos lá com a gente, né? E você tinha um consultor que te levou no palco com bom resultado, tinha vários outros que já fizeram nossos MBAs e tem muito resultado, e eles conseguiram de fato entrar no mercado financeiro e formular uma profissão, para que eles possam usar os conhecimentos do MBA, tanto para os investimentos deles também, quanto para trabalhar no mercado financeiro, né? Então acho que é um grande bônus que a gente tem, que a gente, pelo fato de ter um ecossistema, consegue garantir para todos os alunos do MBA do Barsi. Então a gente convida todos para fazer uma entrevista junto com a gente na Portfel. Então acho que é uma jogada interessante para a galera, né? Sim. E outra coisa interessante, Luiz, que acho que vale a pena você mencionar talvez, é que hoje parece que é o último dia que as pessoas têm para se inscreverem no MBA com um desconto de R$7.000 até o final do dia. Amanhã já não tem mais. Exatamente, pessoal. Exatamente. Então, até hoje, R$23,59 é o último dia com esse desconto de R$7.000. Lembrando que quem for aluno na Finclass e aluno AGF+, também tem outras condições especiais, tá, Thiago, que vão até hoje, tá? Então, procurar o nosso time aí de atendimento para dar o direcionamento para vocês. E esse também é um excelente bônus para a gente falar, né? Tem 1 ano de AGF+, e 6 meses de Finclass para quem for aluno aí do MBA Barsi. Por fim, o curso Top Invest, vocês podem escolher entre uma formação CNPI, CFG ou CEA, se não me engano, entre essas três, mais 50% de desconto se quiserem fazer algum outro treinamento extra aí, à escolha dos alunos. Então, acho que é uma excelente oportunidade, pessoal. Eu só queria dizer na só, Luiz, o seguinte, isso daqui não é um curso. Assim, as pessoas hoje, nada contra, a gente vende curso e eu acho que o problema não é vender curso, o problema é quando o curso não é bom, né? Mas isso aqui não é só um curso, né? Isso aqui é um MBA, ou seja, é 1 ano e meio, é uma jornada de 1 ano e meio, mais de 300 horas, né, de conteúdo, são mais de 20 professores, aliás, são mais de 20 módulos, né? É uma jornada que ela parece longa, mas é curta perto de uma vida, mas é muito acima de um curso tradicional, né? Então, de novo, caso você queira tomar decisão de mudar a sua vida sob ótica de value invest, ou seja, tomar melhores decisões sobre seus recursos, ou você quiser de alguma forma encontrar a porta de entrada para se aproximar mais da filosofia Barsi, ou até para começar de alguma forma
a entrar para trabalhar no mercado financeiro, isso aqui pode ser uma boa decisão de ser tomada hoje, até o final do dia. Luiz, como que faz para as pessoas que quiserem se inscrever na MBA e dar esse passo? Boa, legal. É só ir no link da bio, Thiago. Acho que no meu tá na bio, tá também nos stories, eu vou colocar aqui. Ou no do @Ações Garantem. Lá tem toda a página para vocês entenderem qual que é o conteúdo programático, quem vão ser os professores de vocês, o tamanho do conteúdo, né? Como você disse, são mais de 300 horas de aula que ficam disponíveis por 18 meses, tá bom, pessoal? Mas aproveitem, dê uma olhadinha lá no link, eu vou colocar nos stories agora. Aproveitem esse desconto aí que acaba hoje. Muito bom. Luiz, temos que fazer mais live, hein? Temos que repetir isso mais vezes, Thiago. Muito bom, obrigado por ter topado essa live relâmpago aqui. Foi uma honra. Imagina. Sábado. E já se prepara para o ano que vem, que a gente já está pegando o Allianz Parque para 40 mil pessoas. Caramba! Eu já vou esquentando o bar, sim. Para essa daí ele vai ter que ir. Tá mais preparando, que vai ser muito legal. Bom, marcadíssimo. Turma, grande abraço para vocês.